Olá pessoal, comentar uma notícia que saiu no Lexologia. Zero Term Patent. When 20 years expire before your rights begin. Publicado ali no dia 12 de novembro de 2025. Então, o artigo ele vai discutir a questão das patentes que são concedidas após o término dos 20 anos, contados da data de depósito mais antiga. A vigência da patente é de 20 anos, contados da data de depósito mais antiga. Mas o que acontece se houver uma demora no escritório e essa patente for concedida depois desses 20 anos? São as chamadas patentes de prazo zero, né? Porque quando ela for concedida, os 20 anos já acabou, já expirou, e ela na prática vai ter prazo zero. Então ela já nasce expirada. Essa questão ela foi analisada no Federal Circuit, numa decisão de 2025, In Re Forest, que ele diz assim: uma patente concedida, mas já expirada, garante algum direito sobre infrações ocorridas entre o pedido, enquanto o pedido estava pendente. Quer dizer, veja, essa patente foi concedida quando os 20 anos já acabou. Se houve contrafação nesse período, quando ela ainda estava em exame, o, o titular tem algum direito a alguma coisa? O tribunal disse: não, não tem direito. E com base em que ele concluiu? Ele concluiu que uma patente ela dura 20 anos contados da data de prioridade. Não é contados da data da concessão. Então, se for concedida a patente depois desses 20 anos, não há que se falar de direitos excludentes. Os direitos provisórios, a que se refere a título 35 S Code 154D, permite cobrar royalties por infração ocorrida entre a publicação e a concessão, mas somente se a patente vier a ser concedida e tiver um prazo válido. Nesse caso, já passou os 20 anos. Então, ela é uma patente natimorta. Ela não gera esse direito retroativo. Agora, se tivesse concedido e ainda tivesse um restinho, foi lá no 15º ano, foi concedido, ainda restam 5 anos para fazer 20 anos, então aí você tem direito a retroativo desde a data de publicação. Então, se a patente concede após o vencimento, então não há direitos excludentes, não há direitos provisórios, não há indenização por inflação pregressa. A patente não vale nada juridicamente. Bom, essa questão, eu achei interessante, porque essa questão de conceder depois de 20 anos é uma questão bem rara, né? O que me chamou a atenção aqui é que, se ela estiver dentro do prazo de 20 anos, ela dá efeitos retroativos. E se a gente lembrar, tem um vídeo que eu fiz aqui anterior sobre um PTA no Brasil, e ali eu citei vários comentários, um deles do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi levantada essa questão. Falou o seguinte: olha, não há que se ter esse parágrafo único do artigo 40, de dar essa extensão aqui, porque o titular ele já é compensado, porque ele tem direitos retroativos. E aí falavam assim: ah, mas poxa, os Estados Unidos e outros países também tem PTA. Então, por que não pode ter essa situação aqui no Brasil? Aí o Supremo falou assim: não, mas o caso do Brasil é diferente, porque no caso do Brasil nós já temos pagamentos retroativos, então o titular já está sendo beneficiado. Eu não posso beneficiar duplamente o titular. Ele já tem um mecanismo que beneficia esses atrasos no escritório, tá? Que é ele ter direito retroativo antes da concessão, tá? E isso não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, não tem em lugar nenhum, só tem no Brasil. O Brasil é o único lugar que tem. Esse artigo me fez chamar a seguinte questão: cara, nos Estados Unidos também tem retroativo. Ah, e aí, como é que fica? Os Estados Unidos também tem retroativo, cara. Os Estados Unidos tem o 35 S Code 154
154D, ele fala dos tais direitos provisórios. Ele diz assim: além de outros direitos previstos por essa seção, uma patente incluirá o direito de obter royalties razoáveis de qualquer pessoa que, durante o período a partir da data de publicação da solicitação de tal patente, ou no caso de um pedido internacional apresentado sobre o tratado, definindo a seção 30, deve ser o PCT, ou de um pedido internacional de desenho, a data de publicação do pedido e que termina na data em que a patente é emitida. Então, ele tem direitos retroativos a partir da data de publicação. Agora, ele tem direito a obter royalties razoáveis, não estará disponível sobre esse parágrafo, a menos que a reivindicação da patente seja substancialmente idêntica. Quer dizer, tem que ter o pedido, tal como publicado e o concedido, tem que ser substancialmente idêntico. Então, tem essa previsão de retroatividade pela 154D nos Estados Unidos. Tá? Outras legislações também têm. Então, o artigo vai citar a lei indiana, na seção 11 da lei indiana. Eu tenho todos os links aqui da legislação. Ele diz o seguinte, a lei indiana no 11A7. A partir da data de publicação do pedido de patente até a data de concessão da patente referente a esse pedido, o requerente terá os mesmos privilégios e direitos como se a patente para a invenção tivesse sido concedida na data de publicação do pedido, contanto que o requerente não poderá instaurar qualquer processo por infração até que a patente seja concedida. Quer dizer, o direito retroativo ele só vai ter se ele ganhar a patente. Tá? Mas tem retroativo. Isso na Índia. Na Europa, Convenção Europeia de Patentes tem o artigo 67, que ele diz assim: os direitos conferidos por um pedido de patente europeu após a publicação. Um pedido de patente europeia deve, a partir da data de publicação, conferir provisoriamente ao requerente a proteção prevista pelo artigo 64. Então, também tem direito. Agora, o 67.1 e 67.4, ele diz: nenhum processo por infração poderá ser iniciado até que a patente seja efetivamente concedida. Ou seja, eu tenho que ter a patente, né? Mas se eu ganhar a patente, eu posso pedir retroativo, se tiver a contrafação lá durante aquele período. Inglaterra, seção 69, ele diz assim: quando um pedido de patente para uma invenção for publicado, então o requerente terá, a partir da data de publicação até a concessão, o mesmo direito que teria se a patente tivesse sido concedida na data de publicação. Também tem retroativo. Alemanha, seção 33-1. Ela diz: a partir da data de publicação do aviso, nos termos da seção 32.5, o requerente pode exigir compensação adequada de qualquer pessoa que tenha usado o objeto do pedido, mesmo que soubesse ou devesse saber que a invenção que usou era o objeto do pedido. Ou seja, tem retroativo. Japão, artigo 65. Ele vai de 65.1. Se o requerente de patente emitir um aviso por escrito contendo os detalhes da invenção constante do pedido de patente após a publicação deste, poderá apresentar uma reclamação de indenização contra qualquer pessoa que explore a invenção no âmbito de sua atividade comercial, após ter sido avisada e antes do registro que confere os direitos de uma patente.
com um montante correspondente ao que o requerente teria direito de receber pela exploração da invenção, se esta fosse um pedido patenteado. Bom, então, voltando ao caso original lá dos Estados Unidos, o Rainforest, né? Essa retroatividade ela não se aplica caso a patente, ao ser concedida, já tiver expirado os 20 anos. Se tiver expirado os 20 anos, patente foi concedida, é natimorta. A única maneira de estender isso seria por meio de um PTA, tá? Uma extensão de patente. Então, uma patente concedida garante direitos antes da concessão? Bom, neste caso aqui, não, porque já expirou os 20 anos. A patente só gera direitos excludentes após a concessão. O que existe é o mecanismo de direitos provisórios, que permite cobrar royalties por infração ocorrida antes da concessão, mas somente se o infrator teve o aviso real e as reivindicações publicadas e concedidas são substancialmente idênticas e a patente foi efetivamente concedida dentro do prazo de 20 anos. Essa situação não é muito diferente lá em outras legislações, ou seja, o Brasil ele não é o único país a ter esse mecanismo de retroatividade, não. É isso. Muito obrigado, então.